Jó, capítulo 34. Olha aqui para o pastor. Quem quer saber a surpresa que tem aqui dentro dessa caixa? Quem sabe o que tem aqui? Alguém sabe o que tem dentro dessa caixa? Ah, olharam o vídeo, né? Vocês olharam o vídeo, né? Bacana, né? Olha aqui para o pastor. Todo mundo tem uma caixa semelhante a esta em casa, não tem? Quem tem sua caixinha de remédio? Mas eu pergunto para você, é certo aquele que tem está se tratando, está passando por um tratamento médico, mas a não ser isso, se você é uma pessoa perfeita, totalmente de saúde, você lembra da sua caixinha de remédio todos os dias? Você pega ela todo dia? Você fala com ela todo dia, ah, minha caixinha, eu te amo tanto, minha caixinha. É assim? Não. A sua caixinha de remédio, coitada, ela fica lá, semanas. Gente, eu vou pedir que não converse, porque aí eu acabo fugindo o meu raciocínio, porque eu estou pregando e Deus está falando com a gente. Tá? Faça um pouco de silêncio, por gentileza. Olha aqui para o pastor. E normalmente o ser humano, ele só lembra que tem uma caixinha de remédio quando ele está doente, quando ele passa um mal-estar, uma agonia, passa mal. E para você ter ideia do que nós iremos falar hoje, para você, sobre você entender o que é ter um tempo para Deus, o que é você ter momentos com Deus. Mas não é só um momento com Deus, um tempo para Deus, uma vez na semana, aos domingos, ou 2 vezes na semana, domingo e terça na igreja, não. É você mesmo em casa, todos os dias, você entender que você precisa ter um momento com quem? Com Deus. Você tem momento para acordar de manhã, tem momento para tomar café, para almoçar, para lanchar, para jantar, para lavar roupa, tem momento de cozinhar, tem momento de passar, tem momento para cuidar do filho, para cuidar do neto, tem momento para ir trabalhar, tem momento para voltar, tem momento para tomar um banho, para ir deitar e dormir. O ser humano, ele tem momento para tudo, mas infelizmente com as correrias do dia a dia, cada vez mais as pessoas estão esquecendo e deixando de lado a coisa mais importante, que é o nosso momento com Deus. Há pessoas que passam tanto tempo sem tocar e sem se lembrar da caixa de remédio que ela tem, por ela não sentir nada, e graças a Deus por isso, que muitas das vezes quando ela vai pegar, ela vai lembrar, quando ela sente uma dor, quando ela sente um mal-estar, que ela vai pegar aquela caixinha de remédio, ela vai olhar, os remédios estão praticamente tudo vencido, ela tem que jogar fora. Quantas das vezes minha esposa já pegou a caixinha de remédio, nossa, onde a gente vai, a gente leva a nossa caixinha, e ela já teve que jogar vários remédios vencidos fora, né? Vários remédios que a gente compra para utilizar, sente alguma coisa, vai no hospital, o médico passa o remédio, a gente vai lá e compra na farmácia, e toma, e quando fica bem, a gente joga o resto para lá. Normalmente a gente nunca termina de tomar todo o remédio que o médico passa, o médico manda tomar tudo, né? É mentira, é verdade. Mas o ser humano, ele não toma, ele se sentiu bem, ele já deixa metade do remédio que o médico passou lá, porque ele já está bem, e aquele remédio certamente vai vencer, ele vai ter que jogar fora. E quando ele precisar, de repente, ele vai ter que ir na farmácia para comprar outros remédios novos, porque aquele já não serve mais por ter vencido. E o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus? É que Deus não é essa caixinha de remédio. Deus, olha aqui para o pastor, Deus não é esta caixinha de remédio. Olhe para essa pessoa que está do teu lado. Diga para ela assim, ó, Deus não é a caixinha de remédio que você tem. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é muito mais do que essa caixinha de remédio. Você vê que a gente passa o dia inteiro aqui na igreja e a gente atende pessoas desesperadas, pessoas sofrendo. Eu estou aqui nessa igreja já fazem 9 meses.
Algumas pessoas que eu já atendi aqui nessa igreja, já orei, minha esposa já orou. A gente vem, ora, e ela diz, não, mas domingo eu vou vir na igreja que eu estou precisando, eu estou sofrendo. E a gente ora e aquela pessoa passa semana, meses, sem botar o pé na igreja. E aí quando ela vem de novo, ela vem que aquele problema que ela já contou, já não é mais aquele, já tem outros, tem mais 2, 3, 4, 5. E a situação piora cada vez mais. Ela vem e pede oração por uma coisa, a gente ora. E a gente fala, a senhora tem que vir, o senhor tem que buscar Deus, o senhor tem que tirar, a senhora tem que tirar um tempo a Deus. E a pessoa diz, não, mas eu sei, eu preciso. Ela sabe, ela tem consciência, mas elas não fazem o que elas têm que fazer. Aí passa um tempo, daqui a pouco, rapaz, aquela pessoa que pediu oração sumiu. Eu conversando com a minha esposa, a gente comenta. Aí daqui a pouco a pessoa aparece. Aí quando ela aparece, já não é mais um problema. Ela vem e conta mais 2, 3, 4 problemas. Ela vem quando a situação está cada vez mais se agravar. Mas por quê? Porque ela tem tempo para tudo e menos para Deus. E ela só vem buscar Deus, só vem pedir oração na igreja, quando ela vê que a cada dia que se passa as coisas estão piorando cada vez mais na sua vida. Ela vem e pede oração para o filho. Aí quando ela passa um tempo, daqui a pouco ela volta, o problema já não é mais o filho continua sendo um problema, mas agora é a aposentadoria que foi bloqueada, ela não está recebendo mais. Agora é um problema de saúde que ela está enfrentando, agora é um problema na vida financeira, é que a situação está assim, a situação está assado, é o casamento que está prestes a romper-se. Você entende por quê? Porque ela tem tempo para tudo e menos para quem? Para Deus. Você tem que ter um tempo para Deus todos os dias da tua vida. Eu não posso tratar Deus como essa caixinha de remédio, que eu só vou pegar ela, eu só vou lembrar que eu tenho ela em casa quando eu estiver passando mal. Não precisa as pessoas sofrerem para lembrar que Deus existe. Eu posso lembrar que Deus existe todos os dias. Você pode lembrar que Deus existe todos os dias quando você for dormir, você orar, entregar a tua vida a Deus. Você pode lembrar que Deus existe todo dia quando você acordar, dizer, Deus, obrigado por mais uma noite de descanso. Eu apresento a Ti esse dia de hoje, que o Senhor me guarde, me proteja, não só a mim, mas toda a minha casa e a minha família nesse dia de hoje, que eu estou iniciando. Isso é você lembrar de Deus. É você entender que você precisa ter esse momento com quem? Com Deus. Você entende isso, sim ou não? E olha o que diz aqui a palavra de Deus em Jó, capítulo 34, versículo 11. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz com que cada um toque segundo os seus caminhos. Olha aqui para Deus, para o pastor. Olha aqui para mim. O que a Bíblia diz? O que Jó diz? E Jó teve propriedade para falar sobre isso. Nós não estamos ouvindo a palavra de um homem qualquer. Nós estamos ouvindo um homem chamado quem? Jó. Em que o próprio Deus deu testemunho para Satanás, para o diabo, dizendo, conhece o meu que? Servo. Não é uma pessoa qualquer. O próprio Deus disse, o meu, o quê? Servo Jó. Aí Deus fala, homem íntegro e o quê? E reto, que se desvia do mal. Homem que não se assenta em roda de escarnecedores, homem que não se detém em caminho de pecar. O próprio Deus falou para quem? Para qualquer um? Não, para o diabo. Deus deu testemunho de Jó. Então, olha, Jó tem propriedade para dizer que Deus retribui a cada homem segundo as suas obras. Não existe pastor nenhum melhor do que o outro. Não existe obreiro melhor do que o outro. Não existe missionária melhor do que a outra. Não existe bispo, não existe membro. Não existe igreja melhor do que a outra. Não existe. Sabe o que quem existe? A tua obra. São as tuas obras que te abençoam ou não. Qual tem sido as suas obras diante de Deus? Porque aqui Jó deixa bem claro que Deus retribui ao homem segundo as suas obras.
Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu estudei nas melhores universidades, nas melhores faculdades. Pelo contrário, nem estudo eu tive. Não é porque você é bonitinho, mas bonitinha. Não! Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus vai retribuir a ele segundo as obras dele. Não é pelo tempo de obreiro. Ele foi consagrado agora há pouco. Não é porque o outro tem mais tempo e ele é novo. Não. Não é porque você está chegando agora na igreja e a outra já tem 300 anos na igreja. Não, não é por nada disso. Não é pelo tempo, não é pelas experiências, é pelas obras. E eu e você, nós, temos que avaliar quais têm sido as nossas obras diante de Deus. O que nós temos feito diante de Deus? Porque Ele vai retribuir a você. Não é por causa do pastor, não é por causa do bispo, não é por causa da nossa oração, mas é segundo as suas obras. O pastor, o bispo, ele pode morrer de orar pelas pessoas, mas se elas não tiverem obras diante de Deus, mesmo assim Deus não vai abençoá-las. Porque ela tem que fazer a parte dela diante de Deus. Não é só o pastor fazer a parte dela, não é só o bispo fazer a sua parte. Ele diz, na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem Todo-Poderoso perverte o seu juízo. Viu? Deus não trabalha com malícia, maliciosamente. Você sabe o que acontece hoje dentro das igrejas? E às vezes a pessoa que vem na igreja, ela já chega diante de Deus com malícia. Ela acha que as coisas com Deus é através da barganha. É como lá fora, eu vou lá, eu vou fazer isso. Tem gente que pensa que Deus vai responder ela. Às vezes ela já vem na igreja, ela já vem, eu queria que o senhor orasse por mim, mas olha, eu quero dar uma oferta. Às vezes tem pessoas que acham que está comprando a Deus com a oferta que ela vai dar, com aquilo que ela faz. Não. Deus, ele não procede com malícia. Tem gente que quer entrar na barganha com Deus. Não, meu amigo. O que a gente faz, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Deus, o Todo-Poderoso, ele não perverte o seu juízo. O que é perverter o seu juízo? Deus, ele age na justiça. Ou seja, se você está agindo certo, de acordo com a palavra e a vontade dele, ele vai te honrar. Mas também, se você não estiver agindo certo, não estiver agindo de acordo com a palavra dele, tu pode ter quantos anos for de igreja, tu vai sofrer. Porque ele não perverte o juízo, a justiça, ele é justo. Malaquias, o que ele diz? Outra vez, vereis a diferença entre aquele que me serve e aqueles que não me servem. Entre aquele que é justo e o que é injusto diante de mim. Então Deus não perverte o seu juízo, ou seja, a sua justiça. Ou seja, Deus, ele não se deixa ser comprado por ninguém. Deus não se deixa se corromper por ninguém. Eu não posso tratar Deus como às vezes a pessoa chega lá fora e quer tratar. Para resolver determinadas questões tem que fazer um arrumadinho, tem que corromper alguém, sim ou não? Tem que dar alguma coisa para alguém. Só que Deus não trabalha desta forma. Não. O Todo-Poderoso não perverte. E quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si e para si recolhesse o Espírito, o seu sopro, cada carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Glorifica a Deus, glória a Deus. Você sabe qual o problema das pessoas? É que, infelizmente, elas só pensam só nela. E às vezes, por pensar somente em si, por ser tão egoísta o ser humano, em pensar só em si, o ser humano esquece de Deus, que é a coisa mais principal, mais importante que alguém pode ter na sua vida.
Veja que Jó disse, olha o que Jó fala: se Deus pensasse somente nele. Vamos imaginar. Imagina você, pare e pensa aí agora. Use a sua cabeça. Se Deus pensasse somente nele, você acha que eu estaria aqui, você estaria aqui hoje? Não. Porque você vê o que Jó diz, ele recolheria o Espírito. O que nos mantém vivo? O Espírito que Deus nos deu. O Espírito não é nosso. E que Espírito é esse? É o Espírito de pensar, é o Espírito de sabedoria, de inteligência que nós temos, que foi dado por quem? Por Deus. Se Deus pensasse só nele, a Bíblia de Jó diz que Deus recolheria para si o seu, não é meu, não é seu, não é nosso, não é de ninguém, é de Deus, o Espírito. E ele diz o seguinte: o homem, quando ele está falando do homem, ele se refere à mulher também, expiraria, e toda a carne voltaria para onde? Para o pó. Ou seja, todo ser humano na terra já teria morrido se Deus só pensasse só nele. Deus não pensa nele, Deus pensa muito mais na gente do que nele. Deus pensa tanto no ser humano, ele pensou tanto, que ele pegou o único filho dele e mandou vir para esse mundo para sofrer tudo o que o Senhor Jesus sofreu para salvar o ser humano. E as pessoas hoje estão trocando Deus por tantas coisas nessa vida. As coisas desse mundo têm sido muito mais importantes para muita gente do que Deus. Aquele que nunca pensou nele, aquele que sempre pensa em mim, aquele que sempre pensou em você. Só que aí você tem que entender, e eu vou te fazer uma pergunta, e você responda para você mesmo: com que frequência você tem pensado em Deus? Porque Deus pensa na gente 24 horas por dia. Deus pensa em nós todos os dias. Você sabe por que muitas pessoas vivem preocupadas com tantas coisas nessa vida, que elas pensam mais nos problemas do que em Deus? Se ela começar a mudar a forma dela de pensar, e a nossa mente ela é tão poderosa, que ela é capaz de te sabotar a ti mesmo. Mas as pessoas não usam o poder que ela tem, que é a sua mente, para vencer a sua própria mente. E em vez de estar pensando em tantas picuinhas, em tantos problemas que lhe leva à depressão, que lhe leva à ansiedade, lhe leva a ter doenças que em exame nenhum descobre, é mentira, é verdade. De você lutar contra a tua própria mente, para começar a pensar nas coisas de Deus e em Deus. E você vai ver que a sua vida vai ser totalmente diferente. Você entende? Porque Deus não pensa nele, Deus pensa na gente. E se nós aprendermos a viver neste mundo pensando em Deus, você pode ter certeza que a nossa vida aqui nesse mundo vai ser mais fácil do que você possa imaginar. Porque tem muita gente que diz: que droga de vida, que vida difícil. Eu não sei se eu quero mais viver. Eu já perdi a razão. Ontem eu fui no mercado comprar trigo que faltou para fazer o pão de hoje. Aí eu passei, tinha umas 3 mulheres conversando, e uma lá mais jovenzinha falou assim: eu fechei a minha vida. Eu acho que ela sofreu alguma decepção. Ela disse: eu não quero, enquanto eu viver, eu não quero mais saber de ninguém nesse mundo. A minha vida está fechada. Eu só peguei essa parte que ela falou, e no meu pensamento falei: Deus, tem misericórdia dessa criatura, tem compaixão dela. Eu tenho certeza que foi alguma decepção que ela sofreu na vida dela, e que ela hoje pensa que a vida está acabada, mas a vida não está, que para ela terminou. E uma moça tão jovem já pensando assim. E são esses jovens que muitas das vezes nós vemos a notícia por aí que tem tirado a sua vida, tem se matado por causa de um término, de um relacionamento frustrado, um relacionamento, algo que não deu certo. Porque nem tudo na nossa vida vai dar certo. Mas essas coisas que não dá certo, que faz com que nós olhamos para frente e continue lutando e venha ter vitórias maiores. Porque se não deu certo é porque não era para dar certo. Porque se fosse para dar certo, teria dado. Aprenda isso. Mas para onde eu tenho olhado? Em quem eu tenho pensado? O ser humano pensa tanto em si, que ele pensa que a vida acabou, que não tem mais jeito, que se não deu certo isso, não vai dar certo mais nada na vida dela. Aí não deu certo esse emprego, não consigo me afirmar no trabalho.
E se de repente você não está dando certo no trabalho, porque Deus não quer você trabalhando, Deus quer você cabeça e não cauda. E você está insistindo numa coisa que Deus não quer você lá. Só que por você só pensar em você, você acha que o problema é você. Não está dando certo porque é você. Não, mas às vezes Deus está tentando falar contigo, te mostrar algo. E está querendo te dizer, olha, eu não te quero como cauda, eu te quero como cabeça. Eu não te quero por baixo, eu te quero por... E você está insistindo nisso aí. A pessoa insiste em coisas erradas. Ah, mas não está dando certo, mas ela está insistindo com a coisa... Deus está dizendo, olha, pula para outra, porque se isso não deu certo, continua caminhando, porque eu vou fazer algo dar certo na tua vida. Você entende? As pessoas estão decepcionadas com tantas coisas na sua vida, com muitas coisas que não deu certo, mas meu amigo, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que deixar de olhar para trás. Porque Deus nos projetou para olhar para frente, olhar para Ele. Deus não pensa como pensa o ser humano. O ser humano pensa que não tem mais jeito. O ser humano pensa que ele não tem condições, que ele não vai dar conta. Mas a Bíblia diz que tudo é posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que tudo é possível para o que crê. Deus está dizendo tudo. Pensa, qual é o pensamento de Deus? Você pensa que não pode. Deus está dizendo tudo, você pode porque eu te fortaleço. Você diz que não adianta mais, mas Deus diz tudo é possível ao que crê. Você diz que você não tem força, não tem capacidade, mas Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. E às vezes a pessoa vive se vitimizando, vive querendo que as pessoas em sua volta tenham pena, tenham compaixão. Não. Você é grande, nós somos grandes. Você é maior do que você pensa. Nós somos maiores do que você pensa. Às vezes a pessoa pensa que a vida dela acabou porque ela recebeu uma carta da empresa dizendo que esse mês é o último dela, o último mês dela na empresa, que ela vai ser mandada embora. Que ela se prepare para receber as contas. Eu já vi pessoas entrando em depressão porque perdeu o emprego. Meu Deus do céu, como se não tivesse centenas e milhares de portas e oportunidades até melhor do que aquela tinha, mas ela não consegue enxergar porque ela só está pensando em si. Se ela pensasse em Deus, ela ia ver que Deus é maior do que aquele emprego, do que aquele salário que ela recebia, do que aquele namoro que acabou, aquele noivado, aquele relacionamento. Você entende? As pessoas pensam tanto em si, que ela coloca o problema dela acima de quem? De Deus. Quando você pensa em Deus, todos os teus problemas vão estar abaixo dele. Quando você pensa nele, você vai ter a certeza dentro de você que não importa o que acontecer, você vai dar a volta por cima, você vai vencer, você vai superar tudo e todos, porque Deus é contigo. Glória. Se eu fosse olhar para a minha vida no passado, para quem eu fui, para o que eu tinha, eu só vivia viajando de avião para cima e para baixo. Mas eu não posso olhar, sabe por que eu não posso olhar? Porque eu sei que o meu Deus é maior do que tudo. E o que ficou para trás, ficou. E o que Ele tem para mim hoje é muito maior. Eu consigo enxergar que o que Ele tem ainda para fazer é muito maior do que tudo que Ele já fez. O que Deus tem para fazer hoje na tua vida é muito maior do que tudo que Ele já fez. Tudo o que Ele já fez é pequeno diante do que Ele vai fazer. Agora você precisa deixar de olhar para você e olhar para Deus. Olhe para Deus. Ele diz assim, olha só, versículo 16, se pois há em ti entendimento, ouve isto e inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Glória a Deus, aleluia. Glorifique a Deus. Olha que coisa linda. Olha o que ele disse, há em ti o quê? Entendimento. Será que ainda há em você um pouquinho de entendimento de alguma coisa? Porque ele disse, se há entendimento em você, incline os ouvidos ao som da minha palavra. Incline de uma vez por todas os teus ouvidos ao som da palavra de Deus. Em vez de você estar inclinando para os teus sentimentos, em vez de você viver inclinado para os teus problemas, para isso, para aquilo, porque isso, porque aquilo, ao invés de ter tanta pergunta, o porquê do quê, não tem um porquê, tem coisas que não tem explicação. Amém.
Quando você vive procurando o porquê de muitas coisas na tua vida, você acaba se afundando num poço sem fim. E quanto mais você tenta sair, mais você se afunda. Não tem um porquê. Você precisa se inclinar para o som da voz de Deus. Porque há quanto tempo Deus já vem falando com você? E de repente, há quantos anos Deus já vem falando, e a pessoa ela nunca se inclina para o som da voz de Deus, da palavra de Deus. Porque enquanto você viver inclinado para si próprio, para a sua vida, para os seus problemas, para o seu pensamento, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus e entender de uma vez por toda o que Deus quer contigo, o que Deus quer fazer na tua vida, o porquê Ele te tirou dessa porcaria, desse lixo, desse mundo. Que você não está aqui porque você quer, você não está aqui porque você foi escolhido a dedo, não. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito através de você nesse mundo. Entenda isso de uma vez por toda. Ele diz: acaso governará o que aborrece o direito e requererá tu condenar aquele que é justo e poderoso? Aí você vê aquelas pessoas sem juízo querendo culpar Deus, condenar Deus. O que mais tem hoje é pessoas frustradas no mundo lá fora, que um dia estiveram na presença de Deus, que hoje nem a Bíblia respeita mais. Que elas erraram e agora elas botam culpa em Deus por conta dos seus fracassos. É mentira, é verdade. E hoje elas não querem nem ouvir falar de Deus, elas querem condenar aquele que é reto e justo. Ela quer condenar. Como se Deus fosse o culpado de tudo aqui. Acaso governará o que aborrece o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Desse-á um rei, ou vil, ou um príncipe, ou um perverso? Quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas. Olha só. Aquele que não faz acepção, olha só, das pessoas, nem de príncipe, nem estima o homem rico mais do que ao pobre. Olha só, Deus não estima, ou seja, Deus não dá valor mais ao rico e menos ao que? Ao pobre. Deus não faz acepção de ninguém. Você sabe o que isso quer dizer? Que independente de quem você é, Deus quer te honrar, minha amiga. Independente de quem você pode ser uma pessoa sem estudo. E eu posso te provar dentro da Bíblia. Vamos lá. Vamos para Gideão. Quando Deus fala com Gideão, o que Gideão diz para Deus? Senhor, como pode eu fazer tal coisa, livrar essa cidade de um inimigo poderoso, se eu moro na cidade mais pobre? Minha família é a mais pobre da cidade, que é pobre. E eu sou o menor da casa de meus pais. Condições ele tinha? Nenhuma. Mas Deus disse, mas eu vou te honrar, meu caro. Eu não dependo da tua condição. Deus não depende das tuas condições. Deus não depende da tua capacidade. Deus depende de que você só se incline para Ele. Se você tiver estudo, tiver condições, melhor ainda. Mas se você não tem condições nenhuma, na mente falando, Ele vai te dar todas as condições e vai te honrar. Amém. Você pode ser alguém que ninguém dá nada por você. Você pode ser uma pessoa que até a tua família despreze você. Mas se você se inclina para Deus, Deus ele vai mostrar para o mundo quem é Ele na tua vida. Porque Ele não faz acepção. Deus não faz acepção. Deus não é como o mundo lá fora. Você quer ver como é que é o mundo lá fora? Se eu chegar num lugar assim, todo bonito, arrumado, vão me chamar até de doutor. Vão me servir café, vão me oferecer algo. Qualquer um de nós. É mentira ou é verdade? Mas se você chegar com uma bota ou um sapato, uma sandália, toda suja desse barro vermelho que tem aqui, tem em Goiás, é ou não é? Chegar lá com a roupa toda malamanhada, as pessoas já vão te tratar com indiferença. Por que elas fazem isso?
Porque o ser humano ele tem a facilidade de julgar com os olhos e não com a inteligência. Então eles fazem um julgamento precipitado. E de repente aquele que chegou todo bonito é um lascado da vida. E aquele que chegou todo malamanhado é montado na bufufa. É mentira ou é verdade? Você entende isso? Mas o ser humano é assim, porque eles fazem acepção de pessoas. Eles julgam pela aparência. Mas Deus não. Para Deus não interessa quem é você. Para Deus não interessa se você para o mundo é o ser mais desprezível. É você que Ele quer. É você que Ele vai honrar. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Quando eu cheguei na igreja, que eu falei para um obreiro que eu queria ser pastor, sabe o que esse obreiro falou para mim na minha cara? Ele disse, como que tu vai ser pastor? Tu não sabe nem ler. Não tem condições, tu nunca vai ser pastor. Eu estou aqui. Esse obreiro já morreu, Marcelo, lembra até hoje. Porque com o tempo ele fez besteira, saiu, se afastou de Deus, entrou no mundo do crime e aí morreu. E eu estou aqui. Isso fazem mais de 30 anos atrás. E eu estou aonde? Aquele que não tinha condições porque não tinha estudo nenhum, não sabia ler, está aqui até hoje. Porque eu luto todos os dias para viver inclinado à voz de Deus. Você não tem noção quantas vozes eu ouço todos os dias. Porque todos os dias nós vamos ouvir, através de pensamento, o diabo tentando falar com a gente. Mas você escolhe se você vai dar ouvido ao diabo ou à voz de Deus, ou à palavra de Deus. Se você vai inclinar a tua mente, os teus ouvidos para o que o diabo tenta colocar, embutir na tua cabeça, que não tem mais jeito, que não tem mais condições, que não tem mais saída, que você não vai conquistar mais nada, que você já está ficando velho, velha. E Deus está dizendo para você, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo é possível naquele que crê. Deus está dizendo para você, eu não faço acepção de pessoas. Eu não estimo mais o rico e menos o pobre, não. Eu julgo cada um segundo as suas obras. Ele diz assim, olha só, mas o pobre, porque todos são obras das suas mãos, viu? Glória a Deus, glorifique a Deus, igreja. Todos nós somos obras da mão de quem? De Deus. Você é obra da mão de Deus. Até a pessoa que está em situação de rua, não tem onde dormir, não tem onde morar, dorme numa praça, dorme debaixo de uma marquise. Até essa criatura foi feita pela mão de Deus, é criatura de Deus. Aí você me pensa assim, pastor, mas por que está lá? São decisões e escolhas na vida, foram para aquilo que eles se inclinaram. Eles estão vivendo a vida a qual eles se inclinaram para ela. Eu vivo a vida a qual eu me inclino para ela. Se eu vivo essa vida que eu estou vivendo hoje, é porque eu me inclinei para ela. Qual a vida que você tem se inclinado? Ele diz, de repente morre, e à meia-noite os povos se perturbam e passam, e os poderosos são tomados por forças invisíveis. Os olhos de Deus estão sobre o caminho do homem e vê todos os seus passos. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo que não é pastor, que não abençoa alguém, não é o bispo, não é o apóstolo? É os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre todos os caminhos dos homens e vê todo dia o teu passo. Deus vê da hora que você se levanta da tua cama e dá o teu primeiro passo até o teu último passo ao voltar para a cama de novo e descansar. Deus está vendo. Não sou eu que vejo. Há muitos aqui que eu só vejo só no domingo, porque nem nos outros dias da semana você vem na igreja. Mas Deus, Ele te vê. Deus vê todos os teus passos. Deus sabe de todos os teus caminhos. Não há trevas nem sombra profunda onde se esconda os que praticam a iniquidade. Ou seja, os que praticam o pecado consciente. Iniquidade são pecados que a pessoa está cometendo, mas consciente de que está errado. Os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus sabem de tudo. Ele diz mais. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem para fazer ir a juízo perante Ele. Glória a Deus.
Deus não precisa olhar para mim muito tempo, porque Ele já sabe quem é a gente. Deus já nos conhece de cima a baixo. Da ponta do dedo midinho até o último fio de cabelo, Deus já te conhece. Deus já sabe quem é cada um. Deus já sabe do coração, da intenção do nosso coração. Ele diz mais aqui para encerrar. Ele não perverte o seu juízo. Quebra os fortes sem o inquerer e o põe outro em seu lugar. Então ninguém é maior do que Deus. Ei, olha aqui, pastor. Ninguém é mais forte e nem mais poderoso do que Deus, porque quem quer que seja, se considerar forte diante de Deus, Deus o quebra, o arrebenta todo e coloca outro no seu lugar. Porque Ele é o único, Ele é o verdadeiro, Ele é o nosso Deus. Ninguém pode se achar melhor do que Deus, nem maior do que Ele. Ou seja, nós não somos nada sem Ele. Porque no dia que a gente achar que a gente é alguma coisa, Ele quebra a gente, tira a gente e põe outro no nosso lugar. O obreiro não pode achar que ele é o bambambam pelo tempo que ele tem de obreiro. O membro não pode achar que ele é o bambambam pelo tempo que ele tem de membro. O pastor, o bispo não pode achar que é alguma coisa, porque no dia que achar, Deus arrebenta com a gente e põe outro no nosso lugar. A gente somos fracos e Ele nos fortalece todos os dias. Sem Ele a gente não tem força nenhuma. Sem Ele a gente não tem poder para nada. Sem Ele a gente não tem autoridade para nada. Porque Ele que nos dá a autoridade. Ele disse, Jesus disse, eis aí eu vos dou poder e autoridade para pisar em escorpiões e em serpente, em todo dado inflamado do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Ou seja, o poder vem dele, não vem de nós. Vem de Deus. E como que vem esse poder? É você entender que você precisa de Deus todos os dias. É você colocar Deus no centro da tua vida todos os dias. E você, ao sair daqui hoje, ainda que você só venha no domingo na igreja, durante a semana inteira, você saber que Deus está observando todos os teus passos. Deus sabe todos os caminhos que você tem andado. Não existe sombra profunda, não existe treva, não existe aonde o ser humano ele possa esconder em que Deus não veja os seus passos e o caminho que ele tem andado. Deus está vendo. Fique de pé no seu lugar. Então não se preocupe que Deus, Ele é contigo e Deus ele vai te dar vitória. Não importa as lutas, não importa os problemas que você está enfrentando. Incline-se para Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Incline-se para a voz dele, para a sua palavra, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Feche os seus olhos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso. Põe só mais um dedinho de café aqui, só mais um dedinho. Tu entregou o dízimo que está no envelope aqui. Fala aí, pastor. Declare, eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Declaro, eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, mas ele é fiel. O que eu deveria era morrer. O que eu deveria era morrer. Mas ele me prometeu os céus. Os céus. Eu só quero agora. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim.
Declare. Amo. Mesmo assim, sou pequeno, ele tão grande. Eu sou falho, mas ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu os céus. Declare. Os céus, eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar o em mim,